Eu sou Rita Batista, quero saber quem você é, ainda mais hoje. Hoje a gente vai conversar aqui, como eu disse naquele dia, iríamos voltar com tempo e com calma para falarmos sobre as pulseiras do sexo, as tais pulseirinhas do sexo, que tem gente que usa, tem gente que não usa, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, por exemplo. O vereador Isnar Araújo, um dos nossos convidados de hoje no nosso quadro Sexo e Tal, vai falar sobre o projeto de lei que quer proibir a comercialização dessas pulseiras. Já o psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, ele está aqui conosco também. Ele acha que a proibição vai gerar um revés nessa história. Então, já que temos posições diferentes sobre esse assunto, eu quero que você também entre nessa discussão. Ao vivo, nós vamos à porta da Escola Central conversar com os adolescentes. Afinal de contas, eles precisam ser ouvidos também, que são as pessoas que usam, que utilizam as pulseiras do sexo e popularizaram as tais pulseiras do sexo. E você que não está sabendo, você que é pai, que é mãe, não está sabendo direito como é essa história, vai entender tudo aqui hoje. 3330-3007 é o número do telefone para você participar e o nosso e-mail boatardebahia@band.com.br. Eu não me canso de dizer, de repetir. Vamos começar com o nosso Sexo e Tal. Boa tarde. Boa tarde, Rita. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, vereador Isnar. Boa tarde, Rita. Muitíssimo obrigada por terem vindo. É um prazer. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o que é a pulseira do sexo, porque tem muita gente ainda que se perde, né? Eu estava conversando ali agora, falando sobre os pais que não sabem direito o que é que significa, né? A gente ouve falar que as pessoas estão usando, que a gente já teve alguns eventos perigosos no sul do país por conta do uso dessas pulseiras, mas o que é a pulseira do sexo? O que é que ela significa neste mundo de adolescentes? Olha, não me pergunte detalhes do que é a pulseira, porque eu nunca usei. Não, exatamente. Né? E é muito difícil a gente acompanhar esses modismos de adolescentes, porque hoje é a pulseira, amanhã é o lenço, depois de amanhã é uma flor, é uma coisa qualquer. Olá, as tais a gente não dificilmente acompanha. Mas eu acho que isso é só uma brincadeira de adolescente, é uma coisa que vem e que passa, e surgirão outras, né? O que me preocupa um pouco é a solução, entre aspas, de proibir, porque a pulseira é uma brincadeira, a proibição, principalmente para a gente que tem uma herança de ditadura militar, que estamos tentando construir uma democracia e de formar jovens para a liberdade, é complicado. Porque eu prefiro que esse assunto seja plural, discutido, que quem quiser proibir que o seu filho use, proíba, com todo o direito de fazê-lo, o outro que quer liberar, que libere, e que cada chefe de família, e não o Estado, determine o que fazer com o seu adolescente em casa. Vereador Isnar, o projeto de lei do senhor versa sobre a proibição da comercialização das pulseiras. Por quê? Veja bem, nós temos dados, surgiu no Reino Unido, na Inglaterra, na década de 80, e virou moda no sul do Brasil, virou moda na Europa toda, e é moda não só no sul, como na Bahia, no Nordeste como um todo. E eu penso que você lidar com criança, você deixar ou permitir, até concordo com o médico, que o fato de proibir em si não é um todo. Sim. Eu acho que nós teríamos muito mais do que uma conscientização às crianças, mas eu diria aqui que há muitas crianças que não têm essa orientação, porque muitas mães, não sei se muitas, se poucas, não tem aqui um dado. Mas muitas mães deixam o colégio criar, deixam a rua criar, e essa criação do colégio, da rua, é muito perigosa. Eu tive a semana uma entrevista com uma funkeira, que ela foi mãe aos 13, é vó aos 27. E foi questionando, mas minha filha, você não sofreu quando mãe aos 13? Sim. E não orientou sua filha? Orientei, mas ela não quis. Eu até acho bom que ela tenha começado cedo, porque eu acho que... Então, essa coisa de modismo, essa coisa de evolução, e as nossas crianças estão nessa evolução deste mundo que tem esse processo natural, 6 anos, 7 anos, sendo erotizada numa brincadeira, Sim. num jogo. Em alguns casos, muitas das crianças usam e diz que é acessório, outras levam a sério. Nós tivemos um jornal que circula na cidade, fez uma entrevista num shopping, e uma jovem de 11 anos e outra de 9 anos diz assim: eu pago as prendas, eu saio com as pulseiras exatamente com as quais eu estou disposta a jogar. E caso aconteça de arrebentar, eu pago a prenda. E aí eu tenho aqui, e penso, se nós lermos no ar aqui o significado de cada cor, vai chocar muita gente.
porque é pesado. Daqui a pouco a gente toca isso. Agora, o senhor não acha, os senhores não acham, porque todos nós já fomos adolescentes, né? Você que é adolescente que está vendo agora também o nosso programa, e a gente sabe que há uma tendência em transpor as regras, né? Não, somos autossuficientes, podemos, fazemos. Então, de repente, com a proibição, com a interferência do Estado, como disse o doutor Luiz, com a interferência do Estado, será que de repente essas pulseiras não seriam vendidas até no câmbio negro? Os meninos não iam ficar muito mais aguçados para utilizarem e até se predisporem a utilizar as prendas, pagarem as prendas, como o senhor disse? Concordo. Agora, em locais como Londrina, a jovem de 13 anos foi estuprada por 4 jovens, o judiciário foi e determinou, está proibido o uso, mas não foi proibida a venda. Aqui na cidade, o secretário, quero até parabenizar o secretário Carlos Soares, que proibiu o uso nas escolas da rede municipais. Municipal. E eu penso que esse projeto, no mínimo, traz a discussão do assunto, e concordo com o doutor, em que os nossos responsáveis, os pais, têm que ter uma forma de, eu penso assim, talvez seja até voto vencido, de não erotizarmos as nossas crianças. Porque o jovem, os seus hormônios estão aflorados, é natural, se não for a pulseira, vai ser a camiseta, existe o batom, e inventarão outros meios para fazer o joguinho. Temos nós condições de mudar isso? Eu penso que somos até impedidos, não conseguiremos, porque a juventude está à vontade. Mas, partindo do princípio que nós podemos tentar cuidar das crianças, eu penso que o projeto, no mínimo, traz a discussão, e penso também que o proibir em si não é tudo. Mas eu acho que é bom a gente pensar em sexo não como uma coisa só perigosa, ruim. Sexo é bom, não é? Sexo está na ordem do dia dos adolescentes, é a fase em que eles vão começar a experimentar, a descobrir. Tem os riscos, a gente quando é pai de adolescente, a gente sempre se assusta. Mas eu acho que nesse aspecto o que é importante são as atitudes educacionais, psicoeducacionais, de orientar as atitudes, o comportamento, e muitos pais não fazem isso. Muitos pais ficam com medo de falar, de orientar, e eles aprendem na rua. É verdade, mas há uns meses atrás a gente viu na televisão, por exemplo, uma jovem numa universidade em São Paulo ser agredida por conta da minissaia. Aí nós vamos proibir a minissaia, então. Eu sou do tempo já que as pessoas, quando se lançou o biquíni, aquela coisa toda, já vi gente apedrejar o outro ou agredir ou estuprar porque estava usando biquíni. E a gente pode ter um retrocesso. Se a gente for começar a achar que proibições, em cima de proibições, vão resolver esse tipo de problema, nós vamos proibir tudo e mesmo assim, nem botando burca nas nossas jovens, nós vamos conseguir também penso que não resolverá. Infelizmente não resolverá. Né? E depois, a gente tem uma outra coisa, quer dizer, que é o papel do Estado, que não pode substituir, não é, o chefe de família e a responsabilidade do cidadão. As pessoas têm que fazer suas escolhas, isso é essencial numa democracia, elas têm que ser responsáveis por assumir escolhas e riscos e consequências, e a gente tem que educar nesse sentido. Então, a existência realmente, como você aponta, de famílias fragilizadas, famílias que não têm condições, às vezes, de educar e que não contam, que a gente sabe que é precária nesse aspecto aí, a assistência pública, mas isso não pode servir de justificativa para o Estado impor medidas autoritárias. Vamos lembrar que na época, por exemplo, todos os regimes autoritários, eles sempre se justificam em cima da hipossuficiência do cidadão. A ditadura militar dizia que o brasileiro não sabia votar, então não tinha eleição. Aí a gente diz que famílias não sabem cuidar dos seus filhos, então o governo vai impor e vai cuidar. Só que o governo não vai impor para aquela que não sabe cuidar, vai impor para todo mundo. Não é? E isso é muito deseducador. Olha, a gente vai continuar essa conversa aqui, os meus dois entrevistados, o Dr. Luiz Fernando Pedroso, ele que é médico psiquiatra e diretor clínico do Espaço Olos, e o vereador Isnar Araújo, PRB, aqui conosco também.